Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro, terapeuta comportamental. Sou mãe do menino Pietro, de 7 anos, e da menina Estela, de 4 anos. O meu filho tem diagnóstico do transtorno do espectro autista. E eu estou muito feliz de estar aqui passando conhecimento para vocês, porque para mim é muito importante para conhecer as dificuldades do meu filho e eu sei o quanto é importante para todas as mães. E nesse primeiro episódio eu tenho a honra de ter comigo o Dr. Paulo Liberalesso. Doutor, seja muito bem-vindo. Luiz, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, na verdade. Espero contribuir nesse teu podcast para que a gente possa difundir informação de boa qualidade. Com certeza. Dr. Paulo, eu gostaria de iniciar falando um pouco mais sobre os sintomas, porque muitas pessoas me perguntam sobre sintomas simplesmente por eu ser mãe de uma criança diagnosticada. Poderia falar para a gente um pouco mais sobre os sintomas? Legal. Eu vou dar uma explicação antes, Liz, que eu acho que fica mais fácil da gente entender os sintomas se a gente entender como as pessoas aprendem a se comportar. Basicamente, no nosso cérebro, o aprendizado de novas habilidades comportamentais acontece por imitação seguida de reforçamento. Eu sempre dou um exemplo assim que fica muito fácil. Se você olhar as mulheres, como elas cruzam a perna, você já percebeu que mulher cruza a perna daquele jeito assim? Sim. E quando o homem vai cruzar a perna, normalmente ele cruza a perna em 90 graus. Perceba que isso não é um comportamento ensinado, mas a maior parte das mulheres cruza a perna daquele jeito e a maior parte dos homens cruza a perna em 90 graus daquele outro jeito. Por que isso acontece? Porque quando uma criança nasce e ela é miudinha, ela vai crescendo vendo as mulheres cruzarem a perna daquele jeito e vai crescendo vendo os homens cruzarem a perna do outro jeito. Se ela for uma menina, ela olha as mulheres cruzarem a perna daquele jeito e ela começa a assumir que aquele comportamento é um comportamento tipicamente feminino e ela incorpora aquele comportamento. Como ela incorpora? Por cópia. Ela simplesmente copia e aquilo sofre um reforçamento. Se ele for um menino, ele vê os homens cruzarem a perna em 90 graus e ele começa a incorporar aquele comportamento também por cópia. Então, o comportamento humano, ele é aprendido por cópia seguida de reforçamento. O pedaço do cérebro da criança autista que não funciona direito são as partes que estão relacionadas à cópia de comportamento. Então, uma criança autista, ela simplesmente tem dificuldade para copiar comportamentos. E isso explica praticamente tudo do transtorno do espectro do autismo. Por exemplo, criança autista, a maior parte, se for nível 2, 3, não tem atraso de fala. Por quê? Porque a fala é aprendida por cópia de comportamento. É por isso que se você nasce no Brasil, você vai falar português. Você não vai nascer no Brasil e aprender a falar chinês, porque você vai copiando a comunidade verbal daqui. E a comunidade verbal daqui fala português. Então, por exemplo, por que a primeira palavra que a maior parte das crianças falam do bebê típico é mamãe? Que é a palavra que ele mais ouve. Ele fica ouvindo mamãe te ama, mamãe vai dar banho, vem com a mamãe, dorme aqui com a mamãe, quero a mamãe, ele vai ouvindo mamãe, mamãe, mamãe. Uma hora ele começa mamá, mamá, mamá. E aí ele vai aproximando até que uma hora ele fala mamãe. E aí a mãe fala assim, meu Deus, o bebê falou mamãe. E isso reforça o comportamento do bebê e ele começa a repetir mamãe. E aí quando ele fala mamãe, aparece a figura mais importante da vida dele, que é a mãe dele. E aí então ele começa a fazer uma correlação entre a palavra mamãe e chamar aquela mulher que de fato é a mãe dele. Então, como isso acontece? Por cópia. A mãe ficou falando mamãe e ele aprende a falar mamãe. Nas crianças no transtorno do espectro do autismo, essa versão que eu estou te passando é a forma skinneriana de ver o aprendizado da fala, né? Então, Frederick Skinner, quando ele começou a traçar os princípios da análise do comportamento, ele explicou o desenvolvimento da fala dessa forma. Então, a criança copia o comportamento, aquilo é reforçado e ele vai aprendendo palavras novas. Como o cérebro do autista ele é ruim para copiar comportamentos, ele acaba tendo um atraso do desenvolvimento da fala. Vou dar outro exemplo. Esse exemplo eu acho ele clássico. Você pega uma professora que está dando aula, prof de neném pequeno, ela está dando aula para crianças ali de 3, 4 anos de idade, para educação infantil. Aí tem na sala 6, 7 crianças ali. Essa prof ela vai fazer uma roda da leitura. Como que ela faz? Ela pega um livrinho, ela pega uma menininha pela mão, ela traz essa menininha aqui, ela senta
e começa a ler. O que as outras crianças fazem? Começam a sentar todas ao lado daquela. Veja que ela só pegou uma. Ela pegou uma menininha e ela falou, a tia vai fazer a roda da leitura. Quando ela coloca uma menininha sentada, as outras crianças começam a copiar o comportamento daquela e vão sentando ao redor. Mas a professora não chamou todo mundo para sentar. Ela simplesmente disse que ela iria fazer a roda da leitura e colocou uma menininha sentada. Nesse momento, se você olhar a classe e tiver um neném autista ali, o que ele está fazendo? Ele está mexendo no interruptor da luz, ele está batendo uma gaveta, ele está andando para a sala de um lado, na sala de um lado para o outro, ele está olhando a janela lá fora. Veja, quando as outras crianças estão sentadas na roda de leitura e a criança autista está batendo uma gaveta, bater uma gaveta não é um comportamento pior do que ficar sentado aqui. Simplesmente é o comportamento que a gente não espera. A gente espera que as crianças estivessem sentadas aqui na roda da leitura. Por que aquela criança autista não veio sentar? Porque ela não copia comportamento. Então, para ela, as outras crianças estarem sentadas aqui não tem impacto nenhum. O cérebro dela funciona de uma outra forma. Quer outro exemplo? Moda. A moda, ela é aprendida por cópia. É só você observar, por exemplo, uma menina lá numa novela, por exemplo, ela coloca um piercing no nariz. O que começa a acontecer? As meninas começam a colocar piercing no nariz. Por quê? Porque é uma moda. As pessoas olham e começam a copiar o comportamento. Se o cérebro do autista ele não funciona nessa base de cópia de comportamento, para ele a moda não faz sentido. Então você pega alguns autistas muito importantes no mundo, você pode perceber que a forma como eles se vestem é um tanto quanto diferente da forma das outras pessoas, simplesmente porque a moda faz muito pouco sentido para essas pessoas. Se você começa a pensar dessa forma, entender isso, que o comportamento humano é aprendido por cópia, você começa a entender as diferenças da criança autista. Então, por exemplo, o atraso da fala, cópia de comportamento. A socialização é aprendida por cópia. Quer um exemplo? Quando eu entrei aqui hoje, eu acho que eu dei um beijo no seu rosto, né? A gente se encontrou, Sim. eu dei um beijo no seu rosto, estava sendo uma outra pessoa que eu conheço, dei um abraço nela e tal. Mas veja, por que eu me comportei dessa forma? Porque em algum momento da minha história, quando eu era criança, possivelmente, eu comecei a ver que as pessoas adultas, quando se encontram, quando elas se querem bem, elas dão um beijo no rosto. Se forem homens, eles dão a mão, eles podem dar um abraço. Se for uma senhora mais velha, você não beija o rosto, você dá um abraço, ou você passa a mão nas costas dela. Mas essas habilidades de socialização, que a gente chama de habilidades de civilidade, elas são integralmente aprendidas por cópia. Quando você tem um cérebro que a cópia do comportamento não faz sentido, você precisa ensiná-lo a cumprimentar. A gente estava falando um pouco antes daqui, você estava me falando do teu menino, que ele tem dificuldade de iniciar uma relação, né? Uhum. Porque iniciar uma relação é uma habilidade de civilidade que envolve cumprimentar. Então, se você não aprendeu por cópia de comportamento como que você cumprimenta uma pessoa, você vai ter dificuldade para iniciar uma relação. Veja que isso é uma coisa totalmente cultural, né? A forma como a gente se cumprimenta aqui no Brasil é uma. Se você estiver nos Estados Unidos, é totalmente diferente. Num ambiente corporativo, por exemplo, aqui no Brasil, é normal as pessoas se tocarem, dar um beijo no rosto, fala, né, de uma forma mais... Nos Estados Unidos é totalmente diferente. Você, no ambiente corporativo, você não vai beijar o rosto de uma colega de trabalho, nem que ela seja sua amiga. Você não vai fazer isso. Culturalmente, lá, seria muito estranho um homem beijar o rosto de uma mulher dentro de um escritório, por exemplo, né? No Japão, o Japão tem a sua cultura, cada região do mundo, cada local do mundo tem as suas habilidades, as suas habilidades de civilidade, as suas habilidades sociais. E as pessoas que estão crescendo dentro daquela cultura vão adquirindo aquelas habilidades. Então, se você pensar nisso, você começa a entender que o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, principalmente na criança pequenininha, ele vai ser baseado, primeiro, em atraso da fala. Mais de 97% das crianças abaixo de 3 anos que têm diagnóstico de autismo, a mãe não levou ao médico dizendo que tinha suspeita de autismo. A mãe levou dizendo que tinha atraso da fala. Sim. E aí o médico pega a história do atraso da fala e começa a buscar outros sinais, outros sintomas e faz o diagnóstico de autismo. Então o atraso da fala é fundamental. As dificuldades de socialização. Autismo, quando ele foi descrito nessa forma moderna, né, autismo sempre existiu. Existem dados da Idade Média, eu estou falando então do século V ao século XV depois de Cristo, descrevendo pessoas ali que
Claro, naquela época tinha outra interpretação, mas eram pessoas classicamente autistas, essas pessoas sempre estiveram no mundo. É que a gente não entendia. Mas se você pegar essa forma mais moderna do autismo, da década de 40, quando Leo Kanner descreveu o autismo, você vai ver o que ele valorizou muito ali. A parte da comunicação. Então, a comunicação oralizada, ela é muito comprometida na maior parte do transtorno do espectro do autismo, e a interação social, a forma como a gente se comporta quando a gente está na presença de outra pessoa. Esses dois critérios diagnósticos, eles estão no grupo A ali, é o primeiro grupo de critérios diagnósticos do autismo. E tem um segundo grupo de critérios diagnósticos, que aí está relacionado à rigidez de comportamento, a alterações sensoriais, que aí começa a vir a questão de seletividade alimentar, de alterações auditivas, de hiperestimulação visual, as alterações táteis, né? Quando pode tocar, quando não pode tocar no corpo da criança. Tem criança autista que gosta que você esprema ela, tem criança autista que não gosta que você toque nela. Então essas alterações sensoriais estão no segundo grupo. Estereotipias também estão no segundo grupo, e a inflexibilidade cognitiva, a rigidez de comportamento. Isso é o segundo grupo. Uma coisa muito importante, Liz, que eu tenho dito muito isso toda vez que eu dou aula, é que para a gente fazer um bom diagnóstico de autismo, a gente tem que ser muito fiel aos critérios diagnósticos, né? Então, se você não sabe decorar os critérios diagnósticos, você tem que abrir lá o DSM, né? Que é o livro da Associação Americana de Psiquiatria, e ir checando critério por critério, porque senão você corre dois riscos. Primeiro, fazer diagnóstico de autismo em quem não tem autismo, que é muito frequente hoje em dia. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas se auto-intitulando autistas e que absolutamente não são autistas. Elas não cumprem os critérios mínimos para o diagnóstico do autismo. Então, primeiro, a fidelidade aos critérios diagnósticos, né? Então, você tem que abrir e ir checando um por um. Você pode incorrer no erro de fazer diagnóstico em quem não tem autismo, ou no que é mais grave, não fazer o diagnóstico de autismo numa pessoa que tem autismo. A gente estava falando um pouquinho antes aqui disso, né? Tem gente que acha que autista não fala. Então chega lá uma criança que sabe falar de inteligência normal, alguém já diz assim, mas imagina, como é que essa criança é autista? Essa criança é normal, ela tem inteligência normal, ela está aprendendo as coisas, coisa não tem nada a ver com a outra, né? Autismo não tem nada a ver com inteligência. O transtorno que compromete a inteligência é a deficiência intelectual, é o transtorno do desenvolvimento intelectual. Então existe ali uma parcela enorme de pessoas autistas, os autistas nível 1 de suporte, que vão ter inteligência normal. Então, saber falar, aprender a ler bem na escola, tal, isso não afasta o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, né? Sim. Doutor, você falou muito da fala ali, né? O atraso de fala. Ainda a gente vê muitas pessoas achando que isso é uma fase que passa. Quando que essa mãe tem que se preocupar no buscar o especialista para ou um possível diagnóstico, ou buscar saber se aquilo ali vai desenvolver ou não, se é autismo ou não é? Porque eu vejo muitas mães falando assim, mas essa atraso de fala, eu demorei para falar, que foi um dos casos meus, né? Eu demorei para falar, e era dita como preguiçosa, né? Então, aí falei um pouquinho. Põe o pintinho na boca, o pintinho pia e começa a falar. Não tem isso no interior? Exatamente. Então eu vejo assim, hoje eu aprendi muito que tudo que a gente achar que não está normal, a gente tem que buscar mesmo que seja normal. Quando que a mãe deve buscar essa ajuda? Você sabe, Liz, tem uma coisa, Nina, que eu comecei a falar há alguns anos e eu fico muito feliz que é uma coisa que se espalhou assim aqui no Brasil, né? Tem uma frase que ela é uma frase terrível, assim. É aquela frase, toda criança tem o seu tempo. Essa frase, ela é um pavor, porque sabe o que está por trás disso? O que está por trás disso é assim, você tem 2 anos e meio e você não fala, não tem problema, porque toda criança tem o seu tempo. Eu sempre faço uma analogia com peso corporal. Imagine que a gente fosse extrapolar isso e dizer assim, toda pessoa tem o seu peso. Óbvio, toda pessoa tem o seu peso, né? Então não existe mais gordo. Né? Se toda pessoa tem seu peso, você tem um cara de 1,70 m com 180 kg, ele não é gordo, porque afinal de contas toda pessoa tem seu peso. Então, veja, essa lógica do toda criança tem o seu tempo, ela é uma lógica absurda, porque existem 2 tempos. Existe o tempo normal e existe o tempo anormal. Claro que toda pessoa tem o seu tempo, mas o que eu tenho que checar é se o seu tempo está dentro do que é considerado normal ou se o seu tempo está dentro do que é considerado anormal.
entendeste? Então, da fala que você falou, né? Tem alguns números que as famílias podem ter na cabeça para checar. Veja, uma criança de 12 meses, então, nenenzinho de 1 ano, quando ele faz o aniversário de 1 ano, ele tem que começar a falar alguns dissílabos de aproximação. Por exemplo, ele tem que olhar para a mãe e falar mamã. Ele tem que olhar para o mamá e falar mamá. Ele tem que olhar para o pai e falar papá. Ele tem que olhar para a comida e falar para papá. Então, não precisam ser ainda palavras inteiras, mas são palavras de aproximação. Quando a fala começa a se estruturar no cérebro da criança típica, ela simplesmente explode naquele cérebro. É muito rápida a evolução. Então, com 12 meses, a criança começa a palavras de aproximação. Passam-se 6 meses, a criança tem que estar falando 20 palavras. Então, uma criança de 1 ano e meio tem que estar falando em torno de 20 palavras. Passa mais 6 meses, ela tem 2 anos agora, ela vai falar de 150 a 200 palavras. Olha como explode. Passa mais 6 meses, ela tem 2 anos e meio agora, ela fala de 380 a 500 palavras. Passa mais 6 meses, ela tem 3 anos. 3 anos, Linda, é um marco no desenvolvimento da fala. Por quê? Porque uma criança típica de 3 anos, ela fala em torno de 1000 palavras, ela monta frases, ela começa a usar os tempos verbais, ela começa a usar masculino e feminino, ela começa a usar o singular e o plural, ela começa a usar os artigos. Então, aos 3 anos, a fala de uma criança típica, ela já é muito parecida com a fala de um adulto. E aí passa mais 1 ano, e agora essa criança tem 4 anos, com 4 anos a fala de uma criança ela tem que ser exatamente como a de um adulto. A única coisa que muda a partir dos 4 anos é a complexidade, porque claro que um adulto ele vai ter uma fala muito mais complexa, e a semântica, né? Quer dizer, uma criança de 4 anos de idade sabe que tem um vocabulário assim, um adulto tem um vocabulário gigantesco, mas a estruturação da frase, do pensamento linguístico aos 4 anos, ela está totalmente pronta já numa criança típica, né? Então, eu sempre digo isso para os colegas da pediatria, né? Eu digo muito isso aqui no Brasil. O pediatra brasileiro, ele é espetacular, ele é ótimo, mas ele é treinado para doença. Ele não é treinado para saúde. Então, quando você tem uma criança autista, a criança autista ela não é doente. Ela é normal. Ela é uma pessoa como outra qualquer. Mas ela vai ter um curso de desenvolvimento um pouco diferente das outras. Portanto, se você não souber exatamente como é o desenvolvimento normal, você não vai perceber que ela está tendo um desenvolvimento atípico. Então, o desenvolvimento da fala, eu sempre digo aos colegas da pediatria, se você não sabe, faz uma cola e coloca na tua mesa. E aí você vai perguntando, você está atendendo uma criança de 2 anos e meio? Cara, está escrito ali, 2 anos e meio, 380, 500 palavras. Você pergunta para a mãe, quantas palavras seu filho fala? Às vezes ela fala assim, doutor, acho que fala umas 15, eu acho. Pô, a criança fala 15, tem que ser 380, né? Você tem que falar para a família, olha, não sei se ele é autista ou não sei se ele tem uma doença na fala ou não, mas tem um atraso na fala. Então, se você como médico, né, se você não se sente competente para investigar isso, porque pode ser que não seja, não é da tua área, tal, mas encaminha para um fonoaudiólogo, encaminha para um neuropediatra, encaminha para um psiquiatra infantil, porque isso a área do comportamento verbal é dividida entre a fonoaudiologia, a psiquiatria infantil, a neuropediatria. Encaminha e aí esse sujeito que tem domínio técnico sobre isso vai fazer a avaliação. O que não pode, Liz, hoje em dia, e ainda acontece muito, é aquela história assim, o pediatra atende uma criança e a criança tem um atraso da fala. Aí o cara fala assim, senhora fique tranquila, porque cada criança tem seu tempo, volta daqui a 6 meses. O volta daqui a 6 meses é péssimo. Sabe por quê? Porque se voltar daqui a 6 meses e a criança não tinha nada, beleza, ela entrou ali no canal de desenvolvimento, você não prejudicou a criança. O problema é que muitas vezes o volta daqui a 6 meses, quando a criança volta daqui a 6 meses, ela tem um gap, um atraso muito maior do que há 6 meses atrás. Você tem que ver que uma criança de 2 anos, 6 meses é 25% da vida dela. 6 meses de uma criança de 2 anos é mais ou menos como 12 anos da minha vida. Entendeste? Uhum. Cara, 12 anos é muito tempo, né? Então, proporcionalmente, eu falar para uma criança volta daqui a 6 meses é como eu ir ao médico com uma dor no peito e ele falar para mim, não, o senhor tá bem, volte daqui a 12 anos. Aí quando você começa a perceber isso, né, a ordem de grandeza, você começa a falar, pô, mas então é um absurdo. Volta daqui a 6 meses para uma criança que está com atraso, é um absurdo. E eu gosto sempre de frisar isso pelo seguinte, às vezes, esses 6 meses que pode parecer pouco,
pode ser aquela diferença entre você ter uma criança que vai ser independente a vida inteira de uma criança que vai ser dependente de cuidados. Porque você entende que quando você tem uma criança autista que vai ser dependente de cuidados, não tem só a vida da criança, tem a vida da mãe, porque alguém precisa cuidar daquela criança. Tem a vida do pai, porque alguém vai precisar trabalhar para bancar toda essa terapia que vai virar para a vida inteira. Tem a questão do Estado, porque às vezes o pai e a mãe não vão poder bancar aquela criança, porque é caro. Autismo é um troço caríssimo, né? Para você fazer tratamento de verdade, é um negócio caríssimo. E muitas vezes a família não vai poder bancar. Quem vai bancar? A sociedade. Então, isso acaba virando uma questão que poderia ter sido resolvida e vai se estender durante a vida inteira. Então, o cada criança tem seu tempo não existe, o tenho dúvida, volta daqui a 6 meses não existe. Se a gente tirar essas duas frases da nossa prática clínica, da prática do médico, a gente diminui muito a nossa chance de erro. E isso acaba trazendo até a insegurança dos pais, né? Às vezes o pai recebe um diagnóstico, fica na dúvida, não, vou esperar mais um pouco, por quê? Porque existe exatamente essa frase, né? De cada criança tem seu tempo. E aí o pai não busca já começar a intervenção e acaba atrasando e agravando mais, né? E tem uma outra que é pior. Às vezes o médico faz o diagnóstico do autismo, a gente estava conversando antes, né, que não tem diagnóstico de autismo nível 1 em neném pequeno, não existe esse diagnóstico. Quando você faz diagnóstico de autismo em neném pequeno, você já está falando do nível 2, pelo menos do nível 2, porque tem que ter atraso da fala ali. Então, se tem um atraso significativo da fala, você não está no nível 1, você já está no nível 2. E às vezes o médico faz o diagnóstico do autismo. Claro, né? Quando você dá um diagnóstico por autismo na mãe, você consegue ver no rosto dela, né? Quer dizer assim, eu falo para meus alunos que tem um rosto de mãe que só quem trabalha com transtorno grave conhece, né? Quando você fala isso para uma mãe, ela normalmente já sabe que a criança é autista. Mas quando você fala com convicção isso, é uma mistura de medo, uma mistura de decepção, é uma mistura de coisas no rosto daquela mulher, né? E o médico sabe disso. Quando você fala e você começa a olhar para o rosto daquela mulher, muitos médicos têm uma tendência a complementar dizendo assim, não, mas a senhora fique tranquila, é autismo nível 1. Só que não. O problema é que só que não é nível 1. E aí, veja, você deu uma lenhada, é autismo. E aí você complementa, é autismo nível 1, é nível 1 de suporte. Isso é o que a mãe quer ouvir. E aí o que ela faz? Não é culpa dela, o cérebro é assim. Ela pensa assim, não, então, glória a Deus, é nível 1, não precisa fazer nada, daqui a pouco isso desaparece, meu filho vai ficar normal. E aí ela vai procurar terapia? Não vai. E aí se detonou a vida da criança. Então, eu sempre falo isso, né? O médico, o bom médico, ele não pode ser o mensageiro da desesperança, mas ele também não pode ser o mensageiro da falsa esperança. Então, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico muito grave. O transtorno do espectro do autismo é um dos transtornos neuropsiquiátricos mais graves que a gente tem na pediatria. E é importante que a mãe saia da consulta entendendo isso. Às vezes a mãe sai da minha consulta e ela fala assim, mas doutor Paulo, eu estou sendo muito preocupada. Eu falo, então eu fiz o meu trabalho. Porque se a senhora recebeu um diagnóstico de autismo e está saindo tranquila, a senhora não entendeu o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é muito grave. Nós vamos ter um enorme trabalho pela frente aqui. A sua vida provavelmente vai mudar muito a partir de agora. Nós vamos precisar muito da senhora a partir de agora. Então eu preciso que a senhora esteja preocupada. Não é uma situação tranquila, né? Então, a história de tentar amenizar as coisas com o autismo nível 1 é um desserviço que o médico faz. Você pode acolher a mãe sem fazer esse desserviço. Então, você pode dizer, olha, isso aqui é um transtorno muito grave, nós estamos falando do autismo, provavelmente é o nível 2, mas, e aí você conta a verdade para ela. Um diagnóstico precoce, um diagnóstico bem feito, uma intervenção feita com quantidade adequada, com intensidade adequada, com as terapias adequadas, a nossa chance é muito boa com o seu filho. Nós temos uma enorme chance desses sintomas, desses sinais regredirem e daqui a pouco a gente pode estar falando do autismo nível 1 e aí é uma boa chance do seu filho ter uma excelente qualidade de vida no futuro. Então, tudo isso dá para falar para a mãe e não é mentira. O que não dá é para dar um diagnóstico errado. É dizer que é nível 1, porque daí a chance dessa mulher de fato se empenhar muito para fazer intervenção diminui muito. Doutor, e muito se fala sobre a causa do autismo. O que tem de estudo hoje para essa causa do autismo? Aí tem duas questões assim que eu também tenho falado muito sobre isso, né? Tem dois tipos de autismo.
Tem um tipo de autismo que é esse que todo mundo fala, né? Que provavelmente é o caso do teu garoto. Esse autismo das crianças que são... Elas não têm uma síndrome, elas não têm nada, elas só são autistas, né? Uhum. Se a gente estiver falando deste grupo de crianças, a causa em 97% das vezes ela é genética. Então, há uma alteração genética naquele produto da concepção, no embrião, e a criança nasce com um transtorno, que é o transtorno do espectro do autismo. Desses 97%, 84% é hereditário. Porque as pessoas imaginam que genética é porque foi herdado do pai e da mãe, né? Uhum. Não é assim. 97% é genético, ou seja, o indivíduo nasceu com aquilo. Mas 84% é hereditário. O que significa hereditário? Ele herdou aquilo da mãe, ou ele herdou aquilo do pai, ou ele herdou aquilo dos dois. Então houve uma comunhão de genes entre o pai e a mãe e a criança nasce autista. 97%. 3% das causas de autismo são ambientais. Mas esse ambiental, eles têm que cuidar, porque as pessoas às vezes imaginam que é ambiental aqui. Tipo, a criança nasceu típica, daí acontece alguma coisa no ambiente, ela vira autista. O ambiental é dentro do útero da mãe. Então, aquele cérebro, ele era um cérebro neurotípico, ele não tinha alteração estrutural nenhuma, ele não tinha alteração funcional nenhuma. Aí aconteceu alguma coisa durante a gestação que alterou conexões cerebrais e a criança nasce autista. Por exemplo, a mãe é epilética e ela fez uso de valproato de sódio, que é um dos antiepiléticos mais usados no mundo inteiro, do Depakine, né? Nós sabemos que o valproato de sódio, quando ele é usado na gestação, ele pode atravessar a barreira placentária, invadir o cérebro da criança e aumenta o risco de transtorno do espectro do autismo. Então, veja, o cérebro desse nenê, ele deveria ser típico, mas ele foi agredido, ele foi ofendido por essa droga e a criança nasce autista. Isso são as causas ambientais. Então, 97% genético, 3% ambiental dentro do útero da mulher. Mas isso, Linda, é se a gente estiver falando desse tipo de autismo. Tem um outro tipo de autismo que ele é totalmente negligenciado, no Brasil muito negligenciado, que é o autismo lesional. O que é autismo lesional? Veja, o diagnóstico do autismo ele é dado por características clínicas. Então, quando você abre o DSM-5 e começa a perguntar para a família os sinais e sintomas daquela criança, é tudo clínico. Ninguém fala nada sobre a natureza genética, sobre a natureza etiológica, sobre a causa. É só a clínica. Então, veja, o que é o autismo lesional? É quando você tem uma lesão cerebral que gera aqueles sinais e sintomas que estão no DSM. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down. Uma criança com síndrome de Down, hoje a gente sabe que talvez em torno de 17 a 22, 23% dessas crianças cumprem critérios para transtorno do espectro do autismo. Ou seja, de cada 5 crianças com síndrome de Down, uma deve ser autista. Você vê esse diagnóstico ser feito? Não. Sabe por quê? Porque como as pessoas não entendem do autismo lesional, a mãe chega lá no médico e fala assim: ô doutor, o moleque tem síndrome de Down. Ele fala assim: doutor, mas o meu filho tem síndrome de Down com 6 anos e não está falando. Daí o médico fala: sim senhora, é porque ele tem síndrome de Down. Daí a mãe fala assim: mas doutor, ele não consegue se socializar com os amigos. Eu falo assim: sim senhora, porque tem síndrome de Down, não tem nada a ver. Síndrome de Down não tem nada a ver com isso. Síndrome de Down não tem nada a ver com estar com 7 anos e não estar falando, não tem nada a ver com não se socializar. É porque ele é autista. Então, e aí, por que ele é autista? Porque existe uma alteração na estrutura do cérebro daquela criança que leva ao transtorno do espectro do autismo. Outro exemplo, paralisia cerebral. Você tem uma criança que ela é totalmente típica, mas na hora do parto acontece alguma intercorrência ali, a criança fica muito tempo no canal de parto, coisa e tal, sofre uma asfixia cerebral e isso lesa regiões, destrói regiões do cérebro da criança. Essa criança nasce com paralisia cerebral e quando ela tem 4, 5 anos, você vai descobrir que ela é autista. Você entende que esse grupo, que a gente chama de autismo lesional, ou autismo secundário, não tem nada a ver com aquele outro grupo que é o genético, que é o que todo mundo fala. Só que esse outro grupo, como ele tem outras doenças juntas, por exemplo, ele tem paralisia cerebral, ele tem síndrome de Down, ele tem síndrome de Angelman, ele tem síndrome de Dravet, as pessoas pegam a síndrome, pegam essas características da lesão e atribuem tudo o que acontece com aquela criança ao transtorno primário, por exemplo, a síndrome de Down, mas não é. Então, existem 2 grandes causas, essas daqui que são genéticas e ambientais intrauterina, e existe todas essas que são as lesionais. O diagnóstico desse aqui, que é o genético e o ambiental intrauterino, ele é muito mais fácil.
O diagnóstico daquele outro é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque quando você fala desse grupo aqui, que é o genético, esse que todo mundo sabe, você vai comparar com a criança neurotípica. Então todo mundo sabe, tá certo? Porque você sabe como é que desenvolve a fala de uma criança neurotípica, eu acabei de falar para ti. Então você pega esse aqui, você compara com esse aqui, tá diferente, você fala, alguma coisa tem aqui. Com a síndrome de Down, por exemplo, é diferente. Porque se você comparar uma criança com síndrome de Down, desenvolvimento da fala, com a criança neurotípica, ela já tem atraso, porque ela tem síndrome de Down, ela tem deficiência intelectual. Então você não pode comparar com a criança neurotípica. Você vai ter que pegar essa criança com síndrome de Down e comparar com as outras crianças com síndrome de Down. Então, se você não tiver muita experiência, eu estou falando de síndrome de Down, mas isso vale para qualquer outra síndrome. Se você não tiver muita experiência com crianças com síndrome de Down, você vai ficar atribuindo aquele atraso do desenvolvimento eternamente à síndrome de Down e você vai demorar anos para perceber que não é. Você vai chegar um dia que a mãe chega para você e fala assim, mas doutor Paulo, eu conheço mais um monte de criança com síndrome de Down lá na PAI, que vai com meu filho, e todo mundo fala, é só o meu que não fala. E aí cai tua ficha. Aí você fala, puta, mas será que tem mais alguma coisa aqui? E muitas vezes esse mais alguma coisa é o transtorno do espectro do autismo. O problema é que aí já passou 7 anos, aí já passou 8 anos, aí você vai fazer o quê? Nada. Porque a janela de oportunidades para o ensino da fala fluente funcional é até 7, 8 anos. E aí você faz esse diagnóstico com 7 anos, você tirou daquela criança a chance de poder se comunicar através da oralidade. Doutor, tem uma questão que eu já ouvi falar e gostaria que o doutor falasse um pouco sobre a criança estar no desenvolvimento normal. E aí chega um período, uma idade X, ela começa a ter a regressão. E aí depois é diagnosticado dentro do transtorno. Isso é possível? Como que acontece? Tem 2 tipos de início do transtorno do espectro do autismo. Tem um tipo que a gente tem chamado de autismo clássico, né? Que é aquele bebê que ele é autista no primeiro dia de vida. É aquela mãe que você faz o diagnóstico lá com 1 ano e meio, 2, mas aí quando você fala para a mãe que não é autista, a mãe fala, doutor, eu tenho 2, 3 filhos já, esse aqui era diferente. Quando eu punha ele no meu peito para mamar, ele não olhava para mim. Ele não levava a mão no meu peito. O bebê faz assim, o bebê tá chupando o peito da mãe, ele olha para a mãe, ele põe a mão, aí ele solta um pouco, olha para a mãe e encaixa de novo ali. Isso é um comportamento de um bebê neurotípico, né? Então, esse tipo de autismo, que é o que a gente tem chamado de autismo clássico, a mãe percebe os sintomas desde que nasceu. É a forma mais frequente. Mas existe um outro tipo, que a literatura tem chamado de autismo regressivo, que é um nome, Liz, péssimo. Por quê? Porque o autismo não é um transtorno regressivo. O autismo está classificado dentro de um grupo de transtornos na neuropsiquiatria, na neuropediatria, que são as encefalopatias crônicas não evolutivas. Ou seja, você não pode ir perdendo habilidades no autismo. Se você for perdendo habilidades, você tem uma outra coisa. Você pode ter uma doença neurodegenerativa e tal. Mas a literatura tem chamado isso de autismo regressivo. Por quê? Porque são crianças que têm um desenvolvimento típico até 1 ou 2 ou 3 anos de vida e a partir daí elas perdem habilidades, né? Então, por que isso acontece? Porque existe uma coisa que a gente chama de poda neuronal. A poda neuronal acontece em todo mundo. Por exemplo, nesse momento aqui, que eu estou te dando algumas explicações, o teu cérebro está sofrendo uma potente poda neuronal. Para quê? Para que você consiga entender o que eu estou te falando, para que você consiga memorizar o que eu estou te falando. Então, poda neuronal acontece a todo momento na nossa vida. Mas entre 12 e 36 meses, entre 1 e 3 anos de idade, existe a chamada primeira grande poda. O que é a primeira grande poda? É quando o seu cérebro, através de um fenômeno genético que a gente chama de apoptose, ele começa a destruir neurônios que não são bons, ele começa a destruir conexões sinapses que não são boas, e ele começa a fortalecer sinapses que são boas e neurônios que são bons. Para quê? Para privilegiar os neurônios do seu cérebro que são bons. Então, essa primeira grande poda neuronal acontece em todo mundo, é normal que ela aconteça. Durante muitos anos, a gente achou que no autismo regressivo acontecia uma poda neuronal muito grande e o cérebro matava muitos neurônios e aí, como ele matava muitos neurônios, a criança entrava no transtorno do espectro do autismo. Hoje a gente sabe que é exatamente o oposto. Crianças que têm o autismo regressivo têm uma falha na primeira poda neuronal. Então, entre 12 e 36 meses, quando o cérebro precisaria escolher quais neurônios vão morrer e quais neurônios vão viver,
ele falha nisso e deixa vivo muitos neurônios que são inoperantes, que são ruins, e aí explode os sinais do autismo. É aquela mãe que chega para você com a criança com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, e fala, Dr. Paulo, eu juro por Deus que essa criança era normal com 12 meses. E aí ela pega o celular e mostra um vídeo para você do aniversário. A criança era típica. A criança está lá no aniversário batendo palma, começando a jogar beijo, começando a cantar parabéns. Você observa que o contato visual dela era totalmente normal. E aí você olha ela agora com 1 ano e 10, 2 anos, totalmente autista. Ou seja, ela teve uma regressão do desenvolvimento. Então, tem se chamado isso de autismo regressivo. Veja que não faz diferença do ponto de vista prognóstico, porque as pessoas pensam, puta, se é regressivo é pior, mais grave, né? Não existe essa lógica. Então, isso é só a forma como o transtorno se instala no seu cérebro. Mas, se você observar, acompanhar essas crianças depois de 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, e for fazendo um follow-up, você vai perceber que não faz diferença. Isso é só uma forma diferente de começar. Claro, Linda, que para a família é mais difícil o autismo regressivo, né? Por quê? Porque ela conheceu uma criança típica. E a partir de um momento estouram sinais, sintomas ali que você não estava esperando. Quando você tem uma criança que sempre foi neurodivergente, você não conheceu o desenvolvimento típico. É mais fácil para a família aceitar o diagnóstico. Então, o autismo regressivo, às vezes, ele é mais chocante. E existe uma outra coisa que é muito mais rara, que a gente chamava, antes de 2013, a gente chamava de síndrome de Heller, que é o chamado transtorno desintegrativo da infância, que a partir de 2013, quem tinha transtorno desintegrativo da infância entrou para o transtorno do espectro do autismo. Esse é muito dramático. São crianças que têm o desenvolvimento típico, totalmente típico, até idades maiores, até 3, 4, 5 anos da idade, e a partir dali ela perde as habilidades que ela tinha. Então era o chamado transtorno desintegrativo da infância, ou síndrome de Heller, e hoje faz parte do transtorno do espectro do autismo. É muito raro, viu? Muito raro. Você veja, eu tenho hoje mais de 3.000 e tantos pacientes, eu só tenho 4 crianças com síndrome de Heller. Então é muito incomum, mas pode acontecer. Tem que tomar cuidado porque o médico às vezes fica com a ideia de que para ser autismo, obrigatoriamente tem que surgir nos primeiros 3 anos, nos primeiros 36 meses. Mas existe essa exceção. A exceção é o transtorno desintegrativo da infância. Então, se você pegar um garoto, por exemplo, que até 4 anos ele foi totalmente típico, totalmente mesmo, ele desenvolveu a falha, ele é totalmente típico. E a partir daí ele perdeu habilidades e passou a manifestar os sinais e sintomas do autismo, você vai poder dar diagnóstico de transtorno do espectro do autismo também. Só que aí eu sugiro que no laudo você escreva ali que isso anteriormente era conhecido como transtorno desintegrativo da infância. Porque senão uma pessoa que não conheça isso, ela vai falar, esse diagnóstico está errado, porque essa criança aqui ela era típica, né? Mas é uma exceção da exceção da exceção. Sim. Doutor, depois de todo esse diagnóstico, de todo esse conhecimento, quando os pais trazem muitas dúvidas, e agora? O que eu faço? Como que eu devo agir? Os pais têm muito essa questão de ficar perdido, né? Não sei para que lado vou, não sei se eu faço tudo, o que eu devo fazer? O que dá para trazer assim, de informação para os pais a partir do diagnóstico? Perfeito. Eu acho que tem alguns preceitos assim que são importantes, né? Talvez o mais importante de todos, transtorno do espectro do autismo, a intervenção ela é intensiva. Não existe você fazer um diagnóstico de autismo numa criança de 2 anos e achar que você vai fazer 2, 3 horas de intervenção por semana e que isso vai ter algum impacto. Não vai ter impacto absolutamente nenhum. Eu costumo, Liz, fazer um paralelo com remédio. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, tem uma apendicite. Cara, apendicite dói um monte. Ou a pessoa fez uma fratura na perna e ela está com muita dor. Adianta dar 3 gotas de dipirona? Não vai melhorar um pouquinho a dor, né? Se eu der 3 gotas, ela não vai ter um pouquinho menos de dor. Ela não vai ter efeito nenhum, absolutamente nenhum. Ela vai continuar exatamente com a mesma dor que ela tinha. Quando a gente pensa em intervenção é exatamente como um remédio. Tem uma quantidade a partir da qual aquilo tem efeito. E abaixo daquilo não tem um pouquinho de efeito, não tem efeito nenhum. Então, se você pegar, por exemplo, um nenê de 2 anos e meio, com autismo nível 2, 3, e quiser fazer 2 sessões de psicologia, 2 sessões de fonoaudiologia, 2 sessões de TO, como aqui no Brasil isso vira um carimbo, né? Parece que você faz diagnóstico e já vira isso aí. Isso não tem efeito nenhum. Você pode ficar em casa com o seu filho. Não tem impacto absolutamente nenhum sobre o desenvolvimento. Então, quando a gente faz diagnóstico de autismo em bebês,
A intervenção adequada, ela parte de no mínimo 10, 15 horas por semana. Veja, não significa que se você fizer 8, a tua criança não vai aprender nada. Vai aprender um pouco, mas é pouco. Para a quantidade de coisas que a gente tem que ensinar, é pouco. Então, eu sempre digo assim, parta de 10, 12 horas por semana. Se você partir de 10, 12 horas por semana, você já tem... Isso você está entendendo, né? São 2, 3 horas por dia de intervenção, de segunda a sexta, às vezes incluindo sábado. Então, se você partir disso, a tua chance de errar é pequena. Daí você vai dizer assim, mas peraí, Paulo, é 10, é 20, é 40 horas por semana? Quanto é? Porque tem o negócio do ABA 40 horas, não tem? Então tem. Parece que o objetivo é chegar com 40 horas, né? Então veja, é 10, 20 ou 40? Como que eu sei? Tem um jeito certo de saber, né? Como que é o jeito certo? O médico faz um diagnóstico de autismo e emite um laudo lá de transtorno do espectro do autismo. O que é o certo? Essa criança é avaliada por uma equipe, que é como a gente faz lá. Essa criança é avaliada por uma equipe que vai checar nessa criança quais são as habilidades que ela tem e quais são as habilidades que ela não tem. E vai criar uma linha de base. Então, por exemplo, no desenvolvimento da fala expressiva, essa criança já sabe isso aqui, a linha de base dela aqui. Na fala receptiva, que é entender o que os outros estão falando, ela está aqui. Na parte motora, sei lá, ela está aqui. Nas habilidades de civilidade, ela está aqui. E aí você vai avaliando cada pedacinho do desenvolvimento humano e vai criando uma linha de base para ela. Com essa linha de base, você calcula tudo que ela já sabe e tudo que ela não sabe. E agora eu tenho uma criança, por exemplo, de 2 anos e meio e que eu sei tudo que ela não sabe. Mas eu sei o que é o normal, né? Ou seja, ela está aqui, ela sabe aqui, mas o normal é aqui. E daí eu digo para a família, olha, tua filha tem uma linha de base aqui, o atraso dela é tanto. Para eu ensinar isso daqui até aqui, eu preciso, por exemplo, de 20 horas por semana. Esse número, ele não é um número arbitrário, ele é um número que ele é criado a partir do atraso que a criança tem. Então, quanto mais atrasada essa criança é, mais horas por semana eu vou precisar para igualar ela a uma criança neurotípica. Quanto menos atraso essa criança tem, menos horas eu vou precisar para igualá-la a uma criança neurotípica. Então, essa é a forma. Às vezes, a gente erra para menos, às vezes a gente erra para mais. Eu, como faço isso há muitos anos, quando eu avalio uma criança, eu já coloco lá no laudo, por exemplo, 15 horas por semana. Por quê? Porque eu faço isso há muitos anos. Eu sei como que está o atraso daquela criança e o número de horas que ela vai precisar. Uma coisa muito importante, Liz, e agora eu acho que isso é importante falar para os pais, para as mães que estão assistindo. Tomem muito cuidado com o tal do tratamento eclético. O que é o tratamento eclético? É quando você tem um monte de especialidades na mesma criança. Então você faz lá um diagnóstico de autismo num nenenzinho de 2, 3 anos de idade e aí começa assim, 2 horas de psico, 2 horas de fono, 2 horas de TO, 2 horas de integração sensorial, 2 horas de musicoterapia, 2 horas de ecoterapia, 2 horas, 2 horas. Quando você vê, essa criança está fazendo 20 horas por semana. Isso é nada, isso não funciona. Tratamento eclético não funciona. Todos os estudos que compararam o tratamento eclético com um monte de especialista, mesmo que ele seja intensivo, que compararam isso com aba intensiva, mostraram que o tratamento eclético não funciona. E, infelizmente, é o que é feito no Brasil. No Brasil, a maior parte das crianças, e os pais pensam assim, se tiver um monte de gente atuando aqui no meu filho, ele vai aprender mais rápido. Os estudos mostram que isso não funciona. Então, como que é o tratamento adequado? Qual que é a ciência que embasa o aprendizado, o ensino dessas crianças? É uma ciência chamada ABA, Análise Aplicada do Comportamento. Então você vai fazer esta ciência chamada ABA, Intervenção ABA, essa numa intensidade muito alta. Aí a sua chance aumenta muito. É o que a gente chama de ABA intensivo. Então ABA intensivo 10 horas por semana, ABA intensivo 30 horas por semana. Veja, tem uma forma que eu gosto de pensar, que eu vou falar e vai te soar estranho, mas depois você vai entender. A criança autista, ela teoricamente não tem nenhum problema de fala, porque a definição de fala é a produção de órgão, é a produção de sons pelos órgãos fonoarticulatórios dentro do contexto linguístico, tá certo? Sim. Isso é a definição de fala. Criança autista tem alguma malformação aqui? Não tem nada. Portanto, ela fala. Mas por que ela não fala? Porque as habilidades que antecedem o desenvolvimento da fala, ela não desenvolveu. Então o tratamento não é feito com um fonoaudiólogo nesse momento, a menos que seja um fonoaudiólogo analista do comportamento, aí tudo bem. Mas se não for isso, o que você precisa ensinar para a criança falar? As habilidades pré-requisito. Quando você ensina as habilidades pré-requisito de fala, a criança começa a falar.
Então, eu sempre sou estranho isso, mas eu sempre digo, a gente quando está ensinando uma criança autista, a gente não ensina ela a falar, é impossível. Vamos supor que você, que é uma mulher adulta normal, não soubesse falar. Como que eu vou te ensinar a falar? Eu vou pegar na tua boca, na tua língua? Como que eu faço para você aprender a falar? É impossível. Então, na intervenção ABA, a gente não ensina a fala propriamente dita. O que a gente faz é criar um cérebro que seja capaz de aprender a falar. Como ele vai aprender a falar? Sozinho, na contingência do ambiente. Conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo a falar. Eu costumo... E aí essas habilidades pré-requisito é um monte, né? Então, por exemplo, olhar nos olhos é uma habilidade pré-requisito para fala. Rastreio visual. Então, eu ser capaz, neném pequeno, de olhar nos seus olhos, olhar no seu rosto inteiro, rastrear o seu rosto, ver como essa musculatura funciona, é uma habilidade pré-requisito, né? Segmento de instrução generalizada. Então, entender o que o outro fala é uma habilidade pré-requisito. Imitação motora é uma habilidade pré-requisito, porque a fala nada mais é, no final dela, que um ato motor. Então, a sua língua, o seu palato mole, a sua bochecha, tudo isso tem que mover de uma forma adequada para que você fale. Então, se você não tem imitação motora generalizada, você não consegue aprender a falar. Então, na análise do comportamento, o que a gente ensina é isso. A gente ensina as habilidades que antecedem a fala e depois a criança aprende a falar sozinho. Tanto que, quando você tem um filho autista, às vezes a criança fala uma palavra e você fala, meu Deus, mas quem que ensinou isso a ela? Ninguém. Ela estava na escola, ela ouviu os amigos falando e ela começou a falar aquilo. Então, o ensino da fala ele é baseado nisso, né? Em aprender as habilidades pré-requisito. E uma vez que isso está pronto no cérebro da criança, ela vai desenvolver a fala durante o curso da vida. Nossa, aprendendo muito aqui, doutor. Que bom. Tem muita coisa que eu não sabia. Bom, eu gostaria que o doutor falasse, né, para os pais, deixasse uma mensagem para os pais ou até mesmo para o profissional, né? Um resumo disso tudo que a gente acabou falando aqui, né? Para que se traga para a consciência das pessoas, porque, como eu disse, eu aprendi muita coisa aqui e eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo com certeza também aprenderam. Olha, eu acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem final, ainda seria uma frase que eu adoro, assim, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Nada empodera mais o indivíduo do que o conhecimento. Isso vale para mim que sou médico, vale para você que é terapeuta, que é mãe de criança, vale para todo mundo. Conhecimento é poder. A coisa mais triste que você vê hoje, a minha vida é no meio de criança autista, assim. Então eu às vezes me ressinto muito quando eu vejo uma criança sofrendo uma intervenção por pessoas que são incompetentes. Porque o terapeuta incompetente, o médico incompetente, todos nós, quando a gente é incompetente, a gente não está agindo por maldade. Ninguém quer prejudicar a criança, todo mundo quer ajudar a criança. Mas quando você não tem competência técnica, é um desserviço que você está fazendo. Sabe por quê? Porque a mãe acredita em você. A mãe acha que você está fazendo o seu trabalho, mas você é incompetente. Incompetente no sentido de não ter as competências, de não ter as habilidades para resolver o problema daquela criança. O que te falta? Conhecimento. Então, conhecimento é poder. Quando uma mãe ela se empodera de conhecimento, ela olha para um médico e ela fala, isso que o senhor está falando está errado. É o típico, né? Você pega uma criança com autismo nível 1 e o médico fala assim, ele não é autista, ele tem inteligência normal. Ele não é autista porque ele fala. Uma mãe empoderada de conhecimento, ela olha e fala, desculpa, isso que o senhor está falando está errado, porque o autismo nível 1 pode falar normal, o autismo nível 1 pode ter inteligência normal. Se essa mãe ela não está empoderada de conhecimento, ela ouve isso e ela engole isso. Ela parte do pressuposto que aquele médico ele tem autoridade técnica. E muitas vezes ele não tem. Coisa que eu mais vejo... Às vezes você tem uma criança que teve um diagnóstico precoce, um neném miúdo, e ele está fazendo uma quantidade enorme de intervenção. Passa 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a mãe fala, doutor Paulo, eu acho que alguma coisa está errada, que meu filho não aprende, ele não sabe falar nada, ele não entende o que a gente fala. Daí você fala, pô, mas olha, a quantidade está enorme. Aí você fala assim para a mãe, deixa eu ver o PEI. PEI é o Programa Educacional Individualizado. É obrigatório, se você está fazendo intervenção ABA, você ter PEI. Não existe intervenção ABA sem Programa Educacional Individualizado. Aí a mãe olha para você e fala assim, o que é, doutor? Eu falo assim, o PEI. Ela fala, que PEI? Eu falo, possível. A senhora está 2 anos fazendo intervenção, a senhora não sabe o que é PEI? Daí eu falo, olha, na clínica, então, semana que vem, a senhora pede o PEI e me manda, porque eu quero ler. Aí ela me escreve dali a uma semana e fala, não, doutor Paulo, não tem PEI.
Ou seja, essa criança nunca foi tratada. Essa criança está há 2 anos indo numa clínica, tirando o tempo dessa mulher, tirando a vida dela, porque ela parou de trabalhar, né? A vida dela era o trabalho, ela parou de trabalhar para cuidar dessa criança, tirando muitas vezes o dinheiro da família, que às vezes vende coisas para pagar terapia, e o que ela fez foi nada. Simplesmente aquela criança nunca foi tratada. Daí você fala, poxa, mas aquelas pessoas são más? Elas não são más. Elas muitas vezes têm convicção de que estão fazendo a coisa certa, mas como falta conhecimento técnico, elas estão estragando a vida daquela criança, elas estão estragando a vida daquela mulher, porque essa criança que não está sendo tratada vai acabar sendo dependente dessa mulher, desse homem, a vida inteira. Então, eu acho que a frase para encerrar a nossa história seria essa: conhecimento é poder. Né? Isso vale em todos os níveis, assim, desde da mãe, dos terapeutas, do médico, de todo mundo que vai colocar a mão numa criança, tem que ter essa ideia. Isso tudo que eu te expliquei agora aqui, Liz, é o básico do básico do básico do autismo. Não se deveria encostar a mão numa criança se você não souber coisas muito básicas como essa que a gente discutiu aqui. E daí você vai falar assim, Paulo, mas será que todos os terapeutas sabem isso? Infelizmente não, mas é básico, deveriam saber. Só pela conversa que a gente teve aqui, eu já fui identificando algumas coisas e sei que muitos terapeutas não sabem e talvez não sabem nem o que está fazendo, simplesmente está atendendo a criança sem saber o que está fazendo. Tem uma coisa que eu costumo dizer, uma coisa dura. Eu trabalho com populações vulneráveis há muito tempo. Eu gosto muito de trabalho voluntário. Eu aprendi com meu pai, enfim, acabei levando isso para minha vida, né? Eu atendo desde gente que tem jato particular, que pega o jato e vem para Curitiba para fazer consulta, até pessoas que estão pensando o que vão comer semana que vem, porque não tem dinheiro para comprar comida, né? E eu tenho uma questão que eu sempre fico refletindo, que é o quanto a frase saúde não tem preço, ela é estúpida. Saúde tem preço e é caríssimo. Sim. Se você, no Brasil, se você tiver dinheiro, você vai receber atendimento para autismo de primeiro mundo. Não é nem melhor nem pior do que nos Estados Unidos, é exatamente igual. Por quê? Porque análise do comportamento é análise do comportamento. Lá eles sabem como faz, aqui a gente também sabe, né? Qual que é o problema? É caro. É caro. Se você tiver dinheiro, a medicina do Brasil é uma medicina de primeiríssimo mundo. Qual é o problema? As pessoas não têm acesso. Então, a gente fica aqui no Brasil, você conversa com as mães, qual que é a percepção das mães? Que o autismo é uma desgraça. Por quê? Porque a intervenção é muito ruim. Como a intervenção é muito ruim e as crianças não melhoram muito, todo mundo fala, a culpa é do autismo. Não, a culpa é minha. Eu é que sou ruim, eu é que não estou conseguindo fazer o negócio. Agora você pega uma criança autista, a mãe tem uma certa condição socioeconômica, ela consegue ou ter um bom plano de saúde, ou consegue pagar isso particular, coisa e tal, ela consegue bancar um bom tratamento. Vai conversar com essa mulher. Essa mulher fala, não, o autismo não me incomoda mais. Minha criança está aprendendo super, eu estou super relaxada com isso aqui. Quantas mães você já ouviu falar isso? É raro, entendeste? Por quê? Porque em média, Curitiba, nós estamos aqui em Curitiba, né? O teu programa vai passar no Brasil inteiro, mas nós estamos aqui em Curitiba. Curitiba é um lugar muito privilegiado. Nós temos aqui muitas clínicas e muitas clínicas boas de intervenção. Agora, se você começar a se afastar 50, 100, 150, 200 quilômetros de Curitiba, vai acabando a intervenção. Você vai para uma cidade que fica a 200, 300 quilômetros daqui, acabou. Isso aqui em Curitiba, que é um local rico. Começa a pensar no sertão do Nordeste, porque uma para cada 33 crianças não é só aqui no Sul, é no Brasil inteiro. Então no Nordeste também é assim, no Norte também é assim, no Centro-Oeste também é assim. Só que quanto mais você vai se afastando desses grandes centros, pior vai sendo a intervenção. Então você pega, por exemplo, Norte e Nordeste, você tem algumas equipes espetaculares trabalhando lá, mas elas conseguem atender uma meia dúzia de criança. É um polo muito pequeno, né? Sim. Meia dúzia é jeito de dizer. Mas a imensa maioria das crianças autistas no Brasil, elas estão totalmente desassistidas. A verdade, essa é uma frase muito dura, mas a verdade não existe tratamento de autismo pelo SUS no Brasil. Simplesmente não existe. Isso que essas iniciativas que você vê das prefeituras, às vezes até do governo do estado, são iniciativas heróicas, de tentar criar alguma coisa para atender algumas crianças. Só que qual é o problema? É que consegue atender assim, pega o seu filho, ele vai fazer por semana uma sessão de físio, uma de TO e uma de fono.
E aí faz isso uns 3 meses. Daqui a pouco, pô, tem mais criança. Tira esse aqui e põe outro. Ou seja, é nada. Simplesmente não existe. Não existe. Por um país pobre como o nosso, Liz, a gente tem que ter a seguinte consciência. Se a gente não treinar os pais para fazerem a intervenção em casa, a nossa chance é nenhuma. Não existe dinheiro no Brasil para tratar todas essas crianças pelo SUS. E não adianta, às vezes, a pessoa fala assim, se parar de roubar, existe. Não, se parar de roubar também não existe, porque a quantidade... Estão roubando, não tenho dúvida. Mas se parar de roubar também não existe, porque a quantidade de dinheiro que você precisaria para tratar de verdade essas crianças... ela é estratosférica. Você precisaria tirar dinheiro de todo o resto da saúde só para cuidar das crianças autistas. Isso não vai acontecer. Então, não adianta a gente viver eu falo, né, o Neferibata, ele vive no mundo da lua, assim, achando que isso um dia vai acontecer. Não vai acontecer. Se a gente não der conhecimento para essas mulheres intervirem nos seus filhos, não vai haver tratamento. Mas eu sou um cara, como eu te falei, que eu trabalho muito com população vulnerável. Aí eu chego e falo isso para uma mãe. Essa mãe ganha 2 salários mínimos. Ela chega para mim e fala assim, mas doutor Paulo, é o seguinte, eu acordo 5h15 da manhã e eu chego em casa às 7h40 da noite. Que hora que o senhor quer que eu faça isso? Eu vou falar o que para ela? De madrugada? Ué, porque quando ela chega em casa, ela tem que fazer janta, lavar coisa. Tem as coisas que tem que fazer em casa, né? Sim. Então, qual que é a complementação de treinar as mães? E aí pode ser que eu seja sonhador, mas tem que haver um programa, seja municipal, seja estadual ou federal, para remunerar essas mulheres. Nós não temos outra chance. Então, por exemplo, faz o diagnóstico no seu filho de autismo, bebê de 2 anos. E aí você ganha 2, 3 salários mínimos. O governo vai ter que te dar um aporte e dizer assim, olha, a partir de agora a senhora vai trabalhar no período da manhã, a partir da tarde a senhora vai pegar o seu filho e vai ficar com ele em casa, fazendo o quê? Intervenção. A senhora vai fazer a intervenção. Só que do jeito como ficou aqui no Brasil hoje, mais uma vez a carga ficou no lombo dessas mulheres. E aí você fala assim, não, mas a mãe tem que fazer. Tá bom, mas tem que fazer que horas? E daí ela para de trabalhar e quem que traz a comida para casa? Então, não adianta a gente criar uma solução que seja uma solução fantasiosa, que é como está hoje no Brasil. Exatamente. Então, é uma solução fantasiosa. Diz assim, não, você é a mãe, vou te dar aqui um cursinho, tal, você faz isso aqui, toca a ficha na criança. Não vai acontecer absolutamente nada. Essa mulher vai chegar exausta em casa. Quando ela chega em casa, muitas vezes, o neném está dormindo já, porque ela chega tarde da noite em casa. Então, simplesmente não acontece. Então, na minha forma de entender, para dar certo no SUS, 2 coisas. Primeiro, empoderar essas mulheres de conhecimento, para que elas saibam como fazer a intervenção. E segundo, suporte financeiro. Você tem que permitir que essas mulheres possam ficar pelo menos meio período em casa ensinando essas crianças. Pode ser, linda, que quem vai assistir teu programa fala assim, não, mas isso não vai acontecer nunca. E eu sempre devolvo o desafio. Essa é a minha ideia. Quem tiver uma ideia melhor, propõe. Eu há 25 anos lido com gente bilionária e com gente que não tem o que comer. E eu entendo que essa seria a única forma hoje da gente solucionar o autismo no SUS. Quem não concordar e achar que isso é uma fantasia, propõe uma melhor. Exatamente isso. Doutor Paulo, quero agradecer. Com certeza foi muito aprendizado aqui. E eu quero agradecer a sua presença por ter aceitado o nosso convite aqui, para estar aqui passando do seu conhecimento, né, pra gente. E foi maravilhoso. Eu que agradeço o convite, Liz. Foi uma delícia passar essa hora com você aqui. E vamos marcar outros, porque essa conversa não tem fim. Não tem fim. Tem muito assunto aqui que eu gostaria de trazer, mas não vai dar, porque vai abranger muito mais. Mas eu quero já te convidar para vir mais. Já está aceito de antemão. Então, tá bom. E eu quero agradecer você também aí, que acompanhou nós. Esperamos que tenha sido de muito aprendizado. E eu espero vocês no próximo podcast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal.